Ok, neste vídeo vamos conversar sobre meningioma. É um vídeo um pouco longo porque o meningioma tem diversos modos de apresentação e a gente vai apresentar aqui a maioria deles. Vamos ao primeiro caso: ressonância magnética axial T1, axial T2, axial flare. A gente já vê que há uma volumosa massa e que há edema vasogênico ao redor da massa. Veja aqui, edema vasogênico. Em T2, essa massa tem hipersinal com múltiplos focos císticos no seu interior e o edema vasogênico aí com efeito expansivo. Veja que a base dessa massa está coincidindo com a foice do cérebro. As estruturas da linha média estão desviadas para o outro lado. Aqui em T1, a massa tem hipossinal e aqui o edema vasogênico. Aqui tem um pré-contraste e tem um pós-contraste. Veja que houve realce intenso da massa e delimitando pequenas áreas microcísticas aí no interior da massa. E veja que ela está inserida na foice do cérebro. A base dela é a foice do cérebro. Então é uma lesão extraaxial, ela não está dentro do parênquima. Ela originou da foice do cérebro e cresceu comprimindo o parênquima. E a compressão leva a estase venosa e edema vasogênico. Então aí uma forma típica de meningioma microcístico da foice do cérebro. Veja aqui T1 pós-contraste no plano coronal, T1 pós-contraste no plano sagital. Veja que é nítido que ela tem a base aqui na foice do cérebro. Ela cresce a partir da foice do cérebro e comprime o parênquima adjacente. Inclusive ela herneia abaixo da foice do cérebro, faz aí uma hérnia subfalcina, comprime o corpo caloso, comprime os ventrículos. E aqui veja que ela tem a base exatamente na dura mater aqui, realçada. Veja que a base de implantação é na dura mater. Vamos ao segundo caso. Este segundo caso também é bastante típico, axial T1, axial T2, axial flare. Você vê que há uma massa com sinal levemente aumentado em flare, hipersinal em T2 com áreas císticas no seu interior e hipossinal em T1. Veja que ele nasce a partir aqui da dura mater. Veja que ele comprime o parênquima cerebral. Ela não está dentro do parênquima cerebral, está comprimindo o parênquima cerebral. Há edema vasogênico adjacente. E observe aqui, isso aqui são vasos, uma vascularização muito abundante que parte aqui da calota craniana, que parte aqui da meninge. Após a injeção do contraste, veja que há realce intenso e homogêneo do contraste, com áreas císticas. Veja aqui os vasos. Veja a base de implantação na dura mater. Observe aqui no coronal T1 o intenso realce, uma grande área cística. O meningioma pode ter grandes áreas císticas. E aqui a cauda dural, a dura mater espessada exatamente no local de implantação, aqui e aqui. E aqui alargamento dos sulcos corticais adjacentes, mostrando que essa lesão é extracerebral, é extrínseca, é extraaxial, apenas comprime o cérebro adjacente. Vamos a um outro caso, axial T1, axial T2, axial flare. Você vê que há uma massa com base dural extraaxial, está fora do parênquima, comprime e desloca o cerebelo. Veja até alargamento das cisternas licóricas aqui adjacente à massa. E apresenta hipossinal em T2, hipossinal em flare e isosinal em T1. O hipossinal muito intenso em T2 e flare, ele não é muito encontrado no meningioma. Mas existe uma forma de meningioma, que é o meningioma psammomatoso, que tem muitas calcificações psammomatosas que ficam com esse hipossinal. Mesmo assim, é importante fazer diagnóstico diferencial nesses casos, com outras lesões que também são extraaxiais, que também são implantados na dura, como metástase, como linfoma, como as histiocitoses, ok? Veja aqui a nítida compressão do parênquima, veja que há uma fina rima de líquor ao redor da lesão,
nítida compressão sobre o parênquima do cerebelo. Aqui, intenso realce, intenso e homogêneo realce pelo contraste. Homogêneo não, intenso realce, meio heterogêneo aqui. Vamos a um outro caso. Axial T1, axial T2, axial flare, você vê uma massa extraaxial, veja que ela está implantada na dura mater, comprimindo o parênquima cerebral. Aqui em T2 temos um sinal muito interessante, muito importante. Você vê que entre a massa e o parênquima cerebral há uma fina linha de líquor, uma linha branca que separa a massa do parênquima cerebral. Essa é a rima licórica, é um sinal praticamente patognomônico de que essa lesão é extraaxial, extraparenquimatosa, ela está fora. E aqui um espessamento ósseo com os vasos saindo aí, indo para dentro da massa. Outra coisa interessante é que o meningioma típico, ele tem sinal muito semelhante ao córtex, então tanto em T1, mas principalmente em T2, a intensidade de sinal dele é muito parecido com o córtex. Compare aqui o córtex com a intensidade de sinal do meningioma. Isso é bastante característico. Aqui, coronal T2, mostrando a mesma coisa, a massa com implante dural, comprimindo o parênquima cerebral. Vamos ao próximo caso. Axial T1, axial T2, axial flare, você vê nitidamente uma massa extraaxial implantado aqui na foice do cérebro, comprimindo o parênquima cerebral. Veja aqui e aqui. Feito o contraste, veja o realce intenso e homogêneo pelo contraste e a cauda dural, forma esse bico, que é o local de implantação na dura mater, onde há um espessamento da dura mater. Então, meningioma típico aí da foice do cérebro. Vamos a um outro caso. Temos aqui uma tomografia com contraste e reconstrução coronal. Você vê a massa extraaxial comprimindo o cérebro e você vê um importante espessamento da calota craniana. Era importante fazer uma janela óssea nesse caso, mas infelizmente eu não tenho. O que acontece é que muitos meningiomas infiltram o osso e causam uma hiperostose óssea. Normalmente o meningioma não causa lise óssea, mas ele causa uma hiperostose, uma reação óssea, uma hiperformação óssea, uma hiperostose. Muito típico do meningioma quando ele infiltra o osso. Veja aqui nesse caso, temos uma massa extraaxial aqui na foice do cérebro, com um realce homogêneo pelo contraste. Essa imagem é uma tomografia computadorizada com contraste e reconstrução no corte coronal. E parece que tem alguma coisa dentro do osso. Então, na janela óssea você vê que há uma permeação desse osso exatamente por esse meningioma. A permeação óssea pelo meningioma não torna ele maligno, não é critério para malignidade. Vamos ao caso 8. Axial T1, você vê uma massa aqui no ângulo ponto cerebelar, o próximo ao ângulo ponto cerebelar. Axial T2 vê a massa, vê que ela tem intensidade de sinal semelhante ao córtex. Axial flare, veja que a massa tem intensidade semelhante ao córtex. Após a injeção do contraste, veja que houve um realce intenso e homogêneo da massa. Ela é nitidamente extraaxial, tem implantação na dura mater aqui do rochedo, né, da porção petrosa do osso temporal. Aqui no T1 coronal pós-contraste, você vê que ela está implantada também na tenda do cerebelo, formando aqui uma pequena cauda dural na tenda do cerebelo. Aqui é outra tenda normal. Vamos a um outro caso. Axial T1, axial T2, axial flare, você tem uma volumosa lesão implantada na foice do cérebro, que tem um componente sólido e vários componentes císticos, sendo este componente cístico bem grande. Aqui em T1 a mesma coisa, aqui em flare a mesma coisa, e há edema vasogênico ao redor dessa lesão. Após a injeção do contraste, é feito T1 pós-contraste nos planos axial, coronal e sagital, e você vê a massa, a porção sólida da massa implantada na dura mater, e vários cistos multiloculados, aí, uma multiloculação cística adjacente à porção sólida. Aqui no coronal, você vê que a massa sólida está implantada na dura mater aqui da foice do cérebro e da convexidade também, e
formações císticas ali, veja importante compressão sobre o parênquima cerebral. Então, caso de meningioma cístico. Vamos ao 10º caso. Aqui nós temos uma massa implantada com intenso realce pelo contraste, é uma ressonância magnética coronal T1 pós-contraste, uma massa implantada aqui na dura mater no crivus, comprimindo o tronco cerebral. Logicamente, isso aqui tem que fazer diagnóstico diferencial com cordoma. Mais um caso, axial T2, axial flare, axial T1 pós-contraste, você vê uma massa extraaxial implantada na dura mater, veja que há alargamento dos sulcos corticais ao redor da massa e veja que há uma fina rima de líquor, essa linhazinha fininha, branca aqui, que separa a massa do parênquima cerebral. Então é uma massa extraaxial, não está dentro do parênquima, apenas comprimiu o cérebro. Tem intensidade de sinal semelhante ao córtex, tanto em T2 quanto em flare, e após a injeção do contraste houve intenso e homogêneo realce pelo contraste, com algumas áreas vasculares aqui no seu interior, talvez áreas de calcificação também, e formação aqui da cauda dural, que é típica das lesões que são implantadas na dura mater. Não é patognomônico de meningioma, mas é típico das lesões que têm origem ou estão implantadas na dura mater. Aqui, coronal T1 pós-contraste, sagital T1 pós-contraste, você vê a intensa massa comprimindo o parênquima e você vê aqui melhor a cauda dural, formando esse biquinho e a volumosa massa. Vamos a um outro caso. Sagital T2, você vê uma volumosa massa extraaxial e você vê uma rima licórica bem espessa. Essa linha branca é líquor entre o tumor e o parênquima cerebral, mostrando que o tumor é extracerebral, é extraaxial, ok? Vamos a mais um caso, axial T1, axial T2, axial T1 pós-contraste. Você vê uma massa aqui no forame magno, atrás do bulbo, e após a injeção do contraste houve intenso e homogêneo realce pelo contraste com formação de cauda dural. Sagital T1 pós-contraste, veja que esse paciente já sofreu uma craniotomia e você vê a massa aqui no forame magno com intenso realce pelo contraste e com cauda dural, esses biquinhos que formam aqui, implantação na dura. Caso 14, tomografia sem contraste, tomografia com contraste, você vê aqui, difícil de ver, mas existe uma massa que aparece com intenso realce pelo contraste. O 15, nós temos axial T1, axial T2, axial flare. Você vê uma volumosa massa aqui no ângulo ponto cerebelar, edema vasogênico no cerebelo. Em T2 você vê a massa com implante dural, veja que ela é extraaxial, tem uma rima licórica aqui, comprimindo o tronco cerebral e o cerebelo, mas não entra para dentro do conduto auditivo interno. Após a injeção do contraste, temos T1 pós-contraste nos planos axial, coronal e sagital. Você vê a volumosa massa com implantação dural, comprimindo o parênquima cerebelar e o tronco cerebral. Então, meningioma aí do ângulo ponto cerebelar. Veja que ele não entra para dentro do conduto auditivo interno. Isso faz diagnóstico diferencial com chivanoma do acústico. Vamos ao caso 16, axial T1, axial T2, axial flare. Você veja que há uma volumosa massa extraaxial comprimindo o parênquima cerebral. Veja que há uma rima de líquor ao redor da massa, essa linha branca aqui. Diz para a gente que a massa é fora do parênquima, é extraaxial. Após a injeção do contraste, houve realce intenso e homogêneo do contraste, e você vê aqui que a massa nasceu do clivus do esfenoide. Então é bastante frequente massa na grande asa do esfenoide, meningioma na grande asa do esfenoide. Vamos ver mais um caso. Axial, coronal T1, coronal T2, coronal flare, você vê nitidamente que há uma volumosa massa ocupando a cisterna supracelular e parte da célula túrcica. Aqui no T2 você vê nitidamente separação entre a hipófise que está normal e a massa que está acima da hipófise ocupando a cisterna supracelular. Veja que a massa é homogênea e tem a mesma intensidade sinal do córtex, da substância cinzenta.
Em flare é a mesma coisa, você vê a hipófise e vê aqui a massa. Aqui sagital T2, sagital T1, você vê nitidamente a hipófise normal e a massa na cisterna supracelular. Aqui é a mesma coisa, a adenohipófise, a neurohipófise e a massa. Após a injeção do contraste, foi feito T1 nos planos axial e coronal. Você veja que aqui não dá para separar porque a hipófise realça homogeneamente e a massa também. Mas você veja que há uma cauda dural, então essa massa está implantada na dura mater. Portanto, é um meningioma supracelular. Faz diagnóstico diferencial aí com macroadenoma de hipófise. Vamos a um outro caso. Vejam outro caso, sagital T1, há uma volumosa massa que ocupa a cisterna supracelular e não temos a definição entre ela e a hipófise. Coronal T1 e coronal T2, a volumosa massa aí com intensidade sinal semelhante ao córtex. Após a injeção do contraste, você veja que a massa realçou intensa homogeneamente, só que o realce da hipófise foi um pouco diferente. Então, a hipófise realçou um pouco mais. Então, aqui delimitamos nitidamente a hipófise normal e a massa que está supracelular. Portanto, é um meningioma e não um macroadenoma, é um meningioma supracelular. Vamos a mais um caso, axial T1, axial T2, axial flare. Você veja uma massa extraaxial com intensidade sinal semelhante ao córtex. Veja que há uma rima licórica, portanto ela é extraaxial, um discreto edema cortical adjacente. E você veja que há um espessamento até do tecido subcutâneo, um espessamento do córtex nessa região. É um meningioma que infiltrou o osso e passou para o tecido subcutâneo. Isso ocasionalmente acontece. E acaba que pode ser feita biópsia do tecido subcutâneo e fazer diagnóstico de meningioma. Após a injeção do contraste, eu vejo aqui o intenso realce pelo meningioma e a penetração óssea desse meningioma. Vamos aqui a mais um caso. Observe que esse caso, axial T1 e axial T2, temos várias massas extraaxiais aqui na fossa posterior. No ângulo ponto cerebelar, veja que não entra por conduto auditivo interno. Após a injeção do contraste, houve intenso realce homogêneo dessas massas com cauda dural aí em todas elas. Veja aqui, cauda dural. Então, meningiomas múltiplos, é típico da neurofibromatose. Temos aqui axial T1, axial T2, você vê uma volumosa massa com isosinal em T1 e leve hipersinal em T2, sinal semelhante ao córtex, extraaxial comprimindo o tronco cerebral. Aqui axial flare, aqui difusão, não há restrição da difusão da água. Aqui coronal T2, veja que a lesão é enorme, comprime o parênquima cerebral, engloba vasos. E após a injeção venosa do contraste, houve intenso realce da lesão com cauda dural. E veja aqui como a lesão é muito grande. Então, é um meningioma do seio cavernoso que acabou invadindo aqui o esfenoide, a célula túrcica e todas as estruturas adjacentes. Vamos a um outro caso. Aqui uma reconstrução óssea de uma tomografia computadorizada, né, uma janela óssea no plano coronal e no plano axial. Você veja esse osso aqui, essa parte do esfenoide, da asa maior do esfenoide, muito espessada, muito esclerótico. Então isso aqui era um meningioma intraósseo. Ele é relativamente frequente, principalmente na asa maior do esfenoide. Diagnóstico diferencial aqui tem que ser feito com displasia fibrosa e também com metástases osteoblásticas, principalmente de carcinoma de próstata. Mas nesse caso era um meningioma intraósseo. Vamos a um outro caso, temos aqui uma ressonância magnética axial T1 e axial T2, há uma hidrocefalia acentuada e uma massa no intraventricular, mais ou menos na topografia de forame de Monro. Ela tem hipersinal em T2, um pouco mais alto que o córtex e hipossinal em T1. Após a injeção do contraste, temos aqui T1 pós-contraste no plano axial e no plano coronal,
vemos a massa com intenso realce pelo contraste, homogêneo intenso realce pelo contraste. Isso aqui era um meningioma intraventricular. Então é uma outra forma de apresentação do meningioma intraventricular. Porque na verdade o plexo coroide, ele se origina embriologicamente, tem a mesma origem das meninges. E ele pode levar consigo pequenos conglomerados, pequenos aglomerados, grupamentos de células meningoteliais, e aí pode desenvolver aí um meningioma intraventricular a partir do plexo coroide. O local mais frequente é o átrio do ventrículo, que é onde tem mais plexo coroide, mas pode ser em qualquer lugar dentro do ventrículo. Vamos ver aqui mais um caso, axial T1, axial T2, axial flare. Vemos uma volumosa lesão na cisterna supracelular, uma volumosa massa. Veja que a intensidade de sinal é semelhante ao córtex, tanto em flare, quanto em T2, quanto em T1. Após a injeção venosa do contraste, houve intenso realce homogêneo da lesão. Veja a lesão aqui na cisterna supracelular, ocupando até parte da célula. Aqui no sagital você vê a lesão com cauda dural. Veja que ela é supracelular e ela dá para diferenciá-la bem da hipófise. Aqui está a hipófise comprimida e aqui está a massa. Então é um meningioma da cisterna supracelular. Na verdade ele se origina aqui do diafragma da célula e do limbo do esfenoide, e ele cresce e pode até entrar para dentro da célula. Vamos a mais um caso, axial T1, axial T2, axial flare, volumosa massa na cisterna supracelular, também com intensidade de sinal um pouco maior, mas semelhante ao córtex. Coronal T2 mostrando que é uma lesão supracelular. Veja aqui a hipófise normal comprimida, né, porque a lesão acaba afundando aí o diafragma da célula. Após a injeção do contraste, veja que houve intenso realce da lesão, mas veja a hipófise aqui normal, apenas comprimida pela lesão. No plano sagital, sagital T2, sagital T1, sagital T1 pós-contraste, aqui fica mais evidente que a lesão invadiu a célula, largou a célula, mas a hipófise está normal aqui. Então é um meningioma supracelular, veja aí a cauda dural. Vamos a mais um caso, axial T2, axial T1 pós-contraste. Você vê que há uma grande lesão, melhor visualizado aqui após o contraste, que apresentou intenso e homogêneo realce. Veja que ela está na fossa média, veja que a lesão lobulada com cauda dural, mas ela invade a asa maior do esfenoide, que está espessada, invadida. Ela sai para a região da fossa temporal, aqui na face, né, extracraniana. E ela invade a órbita também, a partir da asa maior do esfenoide, invade a órbita aqui. Portanto, é um meningioma da asa do esfenoide. Ele começa na meninge, aqui na asa do esfenoide, invade o osso e acaba invadindo tudo que está ao redor, tanto para dentro da caixa craniana, da cavidade craniana, quanto para dentro da cavidade orbitária, quanto para fora da caixa craniana. Então, isso aqui é muito típico aí do meningioma da asa do esfenoide. Veja aqui no plano coronal como ele envolve toda essa região. E aqui é a invasão da órbita. Aqui é T1 pós-contraste, T1 pré-contraste. Ok, então neste vídeo a gente mostrou aí várias apresentações do meningioma. Lembrando então que ele pode ter várias formas de apresentação, assim como a sua histologia pode ser extremamente variada. Então, é muito importante essa correlação da imagem aí com os achados histológicos, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.